o resgate da gratidão. Gratidão é o reconhecimento e agradecimento de uma ajuda ou benefício recebido. Isso é gratidão. Quando você reconhece que você foi ajudado, ou que você teve um benefício, que alguém foi por você, que alguém fez algo bom na sua vida. Quando você reconhece e você é agradecido. Há N formas de se agradecer. Se agradece com palavras, se agradece com atitudes, se agradece servindo. Amém? Mas a palavra do Senhor diz que uma vez que você reconhece que você foi ajudado, ou que você foi beneficiado de alguma forma, que você possa agradecer a quem te ajudou e a quem te beneficiou. A memória, o problema é que a nossa memória é muito curta. A memória é curta, a gente acaba esquecendo das ajudas que tivemos. O problema é que a memória esquece das ajudas, a memória esquece dos livramentos, a memória esquece dos escapes, a memória esquece da provisão, a memória acaba esquecendo das bênçãos e dos milagres que a gente vive. Você pode viver um milagre na parte da manhã, e qual é o risco de na parte da tarde ou até na noite você já está ali se desesperando e já está ali angustiado, mas você viveu um milagre pela manhã, mas a memória é muito curta. Como experiências tão tremendas com o Senhor caem no esquecimento, irmãos. Há pessoas aqui nesta igreja que tiveram experiências com o Senhor tão tremendas, únicas, de cura, de escape, de livramento, de provisão. E como é que essas experiências caem no esquecimento? Como é que pode? Como demonstrar mais as nossas necessidades a Deus do que a nossa gratidão? Mas é normalmente o que a gente faz. A memória é tão curta e as coisas que a gente vive com Deus caem no esquecimento, que as nossas necessidades, elas são mais evidentes do que a nossa gratidão. Nós estamos muito mais focados naquilo que nós não vivemos e deixamos de agradecer a Deus pelo aquilo que nós estamos vivendo. E isso precisa mudar. Amados, a palavra do Senhor diz que aquele que agrada ao Senhor, o Senhor vai abençoar até a sua 1000ª geração. Aleluia! Entre na casa do Senhor com júbilo, com gozo, com cânticos de glória, e agradecido a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Não pode, a nossa memória não pode ser curta. Nós precisamos pedir: Deus, não me deixe esquecer o que o Senhor tem feito na minha vida. Não me deixe esquecer de onde o Senhor me tirou. Não me deixe esquecer, Senhor, das bênçãos que o Senhor me fez viver. Não me permita esquecer, Senhor. Eu não posso esquecer, porque se eu esqueço, eu não sou grato, e as minhas necessidades começam a falar mais alto do que a minha gratidão a Deus. São questionamentos que nós deveríamos fazer. Como é que experiências tão tremendas podem ser esquecidas? Como é que a minha memória pode esquecer o milagre de hoje de manhã? Como é que a minha memória pode esquecer o escape que Deus me deu no dia que eu achei que não ia ter mais escape? Como é que eu posso esquecer do milagre, da bênção que Deus fez na minha vida? Como é que eu posso esquecer do resgate que o Senhor me fez na minha vida, me tirando da onde eu vivia, de quem eu era? Eu não posso esquecer isso. Eu tenho que ser grato ao Senhor. Eu tenho que resgatar esse coração grato. Eu tenho que transbordar gratidão. Eu tenho que dar testemunho da minha gratidão a Deus. Estamos todo o tempo pedindo, e raras são as vezes nós não conseguimos agradecer. A gente pede para a gente, pede para o filho, pede para isso, e pede, e nós não conseguimos agradecer a Deus.
para e veja que vocês estão vivendo um milagre. Porque se a gente fica só focado naquilo que a gente não tem, daquilo que a gente não está vivendo, a gente não consegue ser grato a Deus por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente está vivendo. Quantos conseguem entender isso? O ímpio, quem não conhece a Deus, pode fazer isso, querido. Mas nós não podemos fazer. Nós temos que ser gratos por tudo que o Senhor tem feito até hoje. Amém? Eu tenho que agradecer a Deus todos os dias. Por quê? Porque não era para eu estar aqui, não era para eu poder ver os meus filhos se casarem, não era para me ver as minhas netas nascidas, não era para me viver nada do que eu estou vivendo até hoje. Não era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Nós temos que agradecer porque o diabo tinha um plano para nós, mas o Senhor reverteu esse plano. O Senhor frustrou os planos do diabo e nós estamos vivendo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Aleluia! É motivo para agradecer. Não tenho o carro que eu queria, problema. Eu não tenho a casa que eu gostaria de ter. Mas você tem coisas que ninguém pode tirar. Você tem coisas que ninguém pode remover. Você tem coisas grandiosas para glorificar o nome do Senhor e ser tremendamente agradecido a Deus. Aleluia. Nos sentimos necessitados de tantas coisas e não conseguimos enxergar o quanto já fomos ricamente abençoados. O diabo faz a gente focar nas nossas necessidades, querido. Sabe? Para que você esqueça, para você não perceber o quanto você já é ricamente abençoado. Oh, aleluia. Pare um pouco, um minuto e contemple. Essa noite, pare só um minuto e contemple. Contemple quem você era. Pare um minuto e contemple o que você tinha. Pare um minuto e contemple como você vivia e qual era o seu destino eterno. Pare um pouco e você vai ver que você tem motivo para poder ser grato a Deus. Diz, ó minha alma, não deixe a sua alma murmurar, não deixe a sua alma questionar por aquilo que você ainda não tem, por aquilo que você ainda não conquistou, por aquilo que você não alcançou ainda. Você vai dizer para a sua alma: bendiga ao Senhor e não se esqueça, alma, de todos os benefícios que Deus fez na sua vida. Aleluia. Porque se deixar, a alma só vai reclamar, porque o diabo vai fazer olhar só para a necessidade. Nós nos sentimos tão necessitados de tantas coisas que não conseguimos enxergar o quanto somos abençoados. Viva, trabalhe, faça tudo na sua vida, fale, haja com gratidão ao Pai. Olha, a gratidão gera paz. Quando você é grato, quando você exala a gratidão, a paz de Cristo é o teu juiz. Eu declaro que a paz de Deus será o teu juiz a partir de agora, porque você vai exalar gratidão ao Senhor. Amém, querido? Em todo lugar e na presença de todos, testemunhe a sua gratidão a Deus. Amém? Fale da sua gratidão, dá testemunho da sua gratidão. Amém? Porque você não vai conseguir esquecer o que Deus fez por você. Mas se você não dá testemunho do que Deus fez, você não dá testemunho da gratidão que você tem a Deus, você acaba caindo no esquecimento. Onde você for, a gente gosta muito de dar testemunho de quanto você ganhou, do carro que você comprou, da casa que você adquiriu, testemunho dos seus negócios bem-sucedidos. O Senhor só está dizendo assim: testemunha a gratidão que você tem. Dá testemunho da gratidão que está no seu coração. Exala gratidão. Amém? As pessoas precisam ver que você tem um coração grato. Um coração grato a Deus. Reconhecimento de quem o Senhor é e que o seu coração está cheio de gratidão a Ele. Amém? Tu és o meu Deus, Senhor.
Tu és o meu Deus e eu vou te exaltar. Tu és o meu Deus e eu vou te render graças. Tu és o meu Deus, tu és bom, Senhor. Graças te dou pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia que dura para sempre, Senhor. Mesmo quando eu sou infiel, o Senhor permanece fiel. Quando nós exalamos gratidão, quando nós damos testemunho de gratidão, nós estamos glorificando ao nosso Deus. E aquele que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. A gratidão gera salvação, querido, aleluia, amém. Porque as pessoas não valorizam a casa de Deus? Sabe por que as pessoas não valorizam o chamado? Sabe por que as pessoas não valorizam o domingo do Senhor? Porque elas esqueceram os benefícios, porque elas esqueceram o escape, porque elas esqueceram o livramento que Deus deu, porque elas esqueceram a cura que Deus manifestou, porque elas esqueceram a porta que Deus abriu, porque elas esqueceram os milagres que viveram e as bênçãos que viveram. Por isso que elas não valorizam. Mas nós não seremos como esses. Nós não vamos esquecer tantas bênçãos que a gente não pode esquecer, irmãos. E eu preparando a mensagem, eu lembrando, sabe, das coisas que Deus fez na minha vida, de coisas que aconteceram, situações que eu pensei que eu não ia conseguir sair, e Deus foi lá e me tirou. De como Deus mudou o meu marido, de Deus, como Deus poupou a minha vida, como Deus agiu. São tantas bênçãos, querido. 1, 2, 3, eu perdi a conta já. São muitas bênçãos. São tantas experiências maravilhosas com Deus. Eu não posso esquecer disso. Eu não posso esquecer. E eu fiquei tão tomada pelo Espírito quando eu estava preparando essa mensagem. Talvez foi curtinha, foi pequena, mas eu não posso deixar que as minhas necessidades sejam maiores do que a gratidão que eu tenho a Deus. Eu não posso ficar focada no que eu ainda não tenho, daquilo que eu ainda não vivi. Eu tenho que olhar para aquilo que eu já vivi, daquilo que eu tenho. E eu tenho uma família bendita do Senhor. Eu tenho saúde. Eu tenho força. Eu tenho esperança. Esperança de dias melhores, porque vão melhorar. Eu não posso esquecer. Eu fui tão tocada pelo Senhor, de uma forma tão intensa, quando eu estava preparando essa mensagem. Resgate da gratidão. Gente, a gente pede tanto. A gente pede, a gente quase não consegue agradecer. A gente fica tão desesperado pelas coisas, como se Deus não fosse fazer. Gente, Deus fez lá atrás. O Deus que fez lá atrás é o mesmo que faz agora. O Deus que deu o escape ontem é o Deus que vai dar o escape hoje, vai dar o escape amanhã. Nós temos experiências suficientes com Deus para não duvidar do poder dEle. Se eu esqueço, eu me desespero. Se eu esqueço, eu enlouqueço. Se eu esqueço, eu me acovardo. Se eu esqueço, eu me amedronto. Se eu esqueço, eu não continuo. E eu não posso esquecer. É vital para nós não esquecermos. Porque quando eu lembro, o meu coração se enche de gratidão. Quando eu lembro do que Deus fez, o meu coração transborda de gratidão. Amém? Aí já não tem medo, não tem mais, sabe, não tem desespero, não tem aflição, não tem angústia. Só tem gratidão, gratidão, gratidão. E já não mais importa pedir, eu só quero agradecer. Nessa noite de resgate de um coração grato, pare de olhar somente para o que você ainda não viveu e olhe para aquilo que você já está vivendo. Feche os seus olhos, querido. É verdade que a gente ainda não fez o que a gente tanto gostaria de fazer. É verdade que os anos estão passando. É verdade que eu já não tenho mais 30. É verdade, eu já tenho o dobro, eu tenho 60. Mas tudo que eu vivi dos 30 aos 60, eu tenho que lembrar, não posso esquecer. Eu tenho que lembrar das dificuldades também, porque foram nas dificuldades que Deus me deu os escapes, os livramentos. Eu tenho que me lembrar dos dias maus, porque foram nos dias maus que Deus me deu a vitória.
Aleluia. Eu não posso esquecer, Traga à memória tudo que você já viveu em Cristo. E resgate a tua gratidão. Traga à memória todas as portas que Ele abriu para você. Traga à memória todos os livramentos, todos os escapes. Traga à memória agora todas as curas, as libertações. Traga à memória agora a transformação que Ele fez na sua vida. Traga à memória agora a provisão que chegou na hora certa, no momento oportuno. Traga à memória agora as bênçãos que chegaram quando você já não tinha mais esperança, quando você achava que não tinha mais solução, que não tinha mais jeito. Traga à memória agora os milagres. Deus foi um milagre. É incontestável, aquilo que eu vivi foi um milagre. Ninguém me convence do contrário, Senhor, e eu não posso esquecer. Agradeça mais do que peça, querido. Expresse mais gratidão do que necessidade. Lembre-se, você foi resgatado em amor por um Deus Pai que nunca te deixou sozinho e nunca vai te deixar sozinho. Você foi resgatado por Deus Pai para um destino profético, um destino eterno. Aleluia. Seja grato porque todos os planos que o maligno, que o diabo fez, arquitetou, tudo que ele escreveu para fazer parte da sua vida, do seu destino, o Senhor chegou. E quando o Senhor chegou, Ele disse: não temas, tu és meu. E Ele disse para Satanás: não toca mais, porque agora ele é meu e você não pode mais tocar. Aleluia. Porque Ele me confessou diante dos homens, eu confesso agora diante dos anjos e diante dos demônios. Ele é meu. Seja grato por isso, querido. Seja grato por isso. Seja grato por isso. Seja grato por isso. Seja grato por isso, porque você teve resgate do seu destino profético. Seja grato porque as portas estarão abertas diante de você de contínuo, e ninguém poderá fechar, porque porta que Ele abre ninguém fecha. Seja grato, porque Ele fez de você aquele zero à esquerda, aquele que ninguém acreditava, aquele que ninguém via, ninguém conseguia enxergar valor algum. Ele fez de você um portador da bênção dEle. Ele fez de você um portador da bênção dEle. Ele colocou em você o poder da criação, está dentro de você. Ele purificou os teus lábios, Ele selou a sua vida. Você tem a marca dEle, você é a propriedade exclusiva dEle. Seja grato. Aí onde você está, comece a agradecer, comece a resgatar o teu coração grato. Comece agora a resgatar, comece a encher o seu coração de gratidão. Comece agora, tire o olhar daquilo que você não tem, coloque o olhar naquilo que você tem. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para aquilo que você já conquistou. Olha para aquilo que você já conquistou até agora. Olha para o teu passado que você não tinha nada. Agora você tem um destino profético e eterno, querido. Hoje você tem o seu nome no livro da vida. Você pode não ter seu nome escrito numa lista VIP. Você pode não ter tido na sua vida inteira até hoje o seu nome saindo nos jornais, nos noticiários. Não teve fama, não teve sucesso. Mas uma coisa você tem agora: você tem o seu nome escrito no livro da vida para toda a eternidade. Então seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. O teu lugar à mesa do Cordeiro está guardado, está separado. Encha o teu coração de gratidão agora. Agradeça ao Senhor, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por todos os seus benefícios, por todas as vezes que você pensou que o inimigo ia prevalecer e o Senhor não permitiu que ele prevalecesse. Agradeça, enche o seu coração de gratidão.
Que as tuas lágrimas dessa noite sejam lágrimas de gratidão ao Senhor. Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Bendiga Deus, bendiga ao Senhor. Encha agora, exale gratidão, exale gratidão. Agradeça a Deus pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos. Agradeça a Deus pelo seu casamento. Talvez não esteja do jeito que você esperava que estivesse, mas agradeça ao Senhor. Enche o seu coração de gratidão. Oh, aleluia, Deus. Seu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Não deixe as suas necessidades falarem mais alto do que a tua gratidão a Deus. Ele sabe que você precisa de muitas coisas. Ele sabe do que você precisa, mas o Senhor diz que aquele que sacrifica, que dá a Ele sacrifícios de gratidão, Ele te exaltará, Ele te engrandecerá. Oh, aleluia. Exale gratidão agora, querido. Agradeça a Deus pelo lugar que você trabalha, de onde vem o teu pão. Agradeça a Deus de onde vem o seu pão. Agradeça a Deus por aquele lugar, por cada pessoa que está ali, por cada cliente, por cada contrato. Agradeça a Deus agora. Agradeça a Deus e agradeça. Exalte gratidão. Obrigada a Deus por essa porta que o Senhor abriu, de onde vem um pão de cada dia. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que entram por aquela porta. Obrigada, Senhor, pelos contratos, pelos clientes que o Senhor manda. Obrigada, Senhor, pelo patrão que o Senhor me deu, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelas pessoas necessárias, estratégicas que o Senhor usou para me levar até aquela porta, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Agradeça ao Senhor, querido. Agradeça a Deus pela casa que você habita. Agradeça a Deus pela casa que você habita. Agradeça a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, agradeça pela perfeição dos seus filhos, porque o Senhor te deu um ventre que te fez gerar filhos perfeitos. Obrigada, Jesus. Obrigada pelas bênçãos. Obrigada, Senhor, pelos milagres que eu vivi. Obrigada, Senhor, pelos escapes. Obrigada, Senhor, Pai. Obrigada pela provisão que o Senhor fez chegar. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Que o meu coração transborde de gratidão ao Senhor. Que onde quer que eu vá, com quem quer que eu cruze, eu possa dar testemunho da gratidão que eu tenho por tudo que o Senhor fez. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter me tirado de onde o Senhor me tirou, Pai. Obrigada porque o Senhor tem feito uma obra transformadora na minha vida. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes do Senhor. Gratidão eterna, Senhor, porque o Senhor me resgatou do império das trevas. O Senhor me tirou do meio do pecado, da sujeira, Senhor, e me colocou no reino do Filho do seu amor. Graças te dou porque o Senhor me lavou com teu sangue puro carmesim. O Senhor lavou os meus pecados, o Senhor me purificou, meu Pai. Obrigada porque o Senhor me marcou, Pai. Obrigada, Senhor, pela minha saúde, pelo meu vigor, pela minha disposição de trabalhar, mesmo aos 40, aos 20, aos 30, aos 50, aos 60, não importa, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos dá a força de Caleb, que o Senhor deu a ele aos 80 anos ainda, Senhor. E o Senhor deu a Caleb condições de ele entrar e sair da batalha vencendo, Pai. Graças te dou, Senhor, pela minha saúde mental, Pai. Muito obrigada pela minha mente estar sadia, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela minha saúde emocional, Pai, que eu não sou mais conduzida pelas minhas emoções. Obrigada pelo domínio próprio, que é fruto do teu Espírito que está em mim, Senhor.
Obrigada porque agora eu sou uma pessoa mansa, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa, Pai, prudente, porque eu não faço mais nada segundo as minhas emoções, Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está fazendo uma obra perfeita em minha vida, Senhor. Obrigada por fazer de mim um instrumento de resgate, por fazer de mim um instrumento de cura, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer em minha vida. Levanta a mão para o céu e declara: Senhor, não me deixe esquecer jamais dos teus feitos e dos teus benefícios. Que eu nunca entre na tua casa sem cânticos de louvor e adoração nos meus lábios. Que nunca me falte a alegria de te servir, Senhor. E que eu sempre dê testemunho da gratidão que eu tenho por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Que os meus olhos nunca fiquem fixos nas minhas necessidades, mas que eu esteja fixada na gratidão eterna de tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Eu te agradeço por essa oportunidade de poder resgatar um coração grato ao Senhor, Pai, por exalar o perfume da gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Seja grato por cada lixa que o Senhor colocar na sua vida. Amém? Fala assim: Senhor, eu agradeço pelas pessoas que o Senhor trouxe à minha vida, que tem sido uma lixa e tem tirado de mim o melhor, Senhor, por tudo que eu tenho aprendido ao lidar com essas pessoas tão difíceis. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Com certeza eu sou uma pessoa bem melhor. Amém. Agradeça. Seja grata por tudo. O Senhor diz que nós temos que estar sempre diante do Senhor com ações de graças. Amém. Agradeça a Deus pelo que você não entende, pelas situações que você está enfrentando, que você não compreende, mas que você sabe que tudo vai cooperar para o seu bem. Amém. Tenha gratidão em tudo. Não espere as coisas dar certo para você agradecer. Agradeça antes de tudo dar certo. Amém. Que você verá a salvação do Senhor. Você é importante para Deus.